Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o Naive Bayes, que é um algoritmo de Machine Learning. O Naive Bayes foi criado a partir da teoria da probabilidade, do estudo de Thomas Bayes, né, no século XVII. O Naive Bayes ele avalia a probabilidade e ele é conhecido como um classificador. Ele é muito usado para detecção de spam, categorização de documentos, classificações de texto e até para fazer análise de crédito. Uma das principais premissas do Naive Bayes é que ele assume que as variáveis são independentes entre si, né? Elas não têm relacionamento, não têm correlação entre si e elas são categóricas, né? Só salientando aí que o categórico pode ser nominal, como profissão e sexo, ou ordinal, como escolaridade ou um ranking. E o Naive Bayes ele funciona muito bem com poucos dados, mas também traz boas previsões para poucos dados, né? Ele pode ser implementado de três formas, com a Gaussian, com a Multinomial ou a Bernoulli, né? Com a Gaussiana ele vai avaliar se aquele atributo pertence ou não pertence a uma classe. Com a multinomial ele vai avaliar a frequência de contagem. E com a Bernoulli ele vai avaliar a presença ou ausência de uma característica. Hoje eu queria falar com vocês sobre a Gaussiana, tá? O exemplo que a gente vai usar aqui é sobre insuficiência cardíaca. Eu peguei os dados na internet mesmo, tá? E aí, mais ou menos assim, como o algoritmo funciona, né? Durante a etapa de treinamento, ele vai analisar as classificações já existentes e os seus atributos. Ele vai, por exemplo, montar uma avaliação interna e vai avaliar cada característica daquele atributo, né? E aí ele vai fazer a contagem de ocorrência, a quantidade de frequência e atribuir um peso a partir dessa frequência. Depois disso, né, na outra etapa, já na parte ele vai classificar as novas ocorrências que você passa para ele, né? No caso, os dados de teste. E aí ele vai, a partir dessa análise desse novo atributo, ele vai atribuir peso para ele com as classes existentes, somar os pesos e o que tiver o maior peso é escolhido para essa instância. A biblioteca que é mais utilizada em Python para fazer o Naive Bayes é o Scikit-Learn, tá? Eu vou deixar aqui a documentação para vocês, mas vamos lá. Como eu falei, eu usei os dados de insuficiência cardíaca, eu já passei aqui em cima por toda a parte de tratamento, né, análise das variáveis, redução de dimensionalidade, criação dos datasets ali para previsão e alvo, né? E aqui eu importei a biblioteca Train Test Split do Scikit-Learn para dividir os dados, né, entre treinamento e teste, a partir dos meus dados que eu tratei anteriormente. 30% dos dados eu coloquei como teste. E agora, só estou vendo aqui, dando um shape para ver a quantidade e o formato dos dados. E aí eu já vou partir agora para o Naive Bayes. Eu coloquei aqui a fórmula, né, estatística para o cálculo do Naive Bayes. Ele vai avaliar a probabilidade de B e A, onde B e A vezes B A é dividido pela probabilidade de B, desculpa. Voltando aí, aqui eu importei o Gaussian e a Accuracy Score, que é para avaliar depois, né? Aqui eu chamo o Gaussian. Aqui eu faço o treinamento, né? Chamando fit. Eu treino com a minha base de X de treinamento e Y de treino. Eu treino o algoritmo gaussiano com esses dois. E agora eu vou passar aqui para ele fazer uma predição, né? Eu chamo o que eu treinei e peço para ele fazer a predição passando os meus dados de teste. E aqui eu vou avaliar a acurácia desse modelo, né? Chamando aí o Accuracy Score. Eu vou passar para ele o meu Y de teste e o meu Y de predição, que foi o que eu criei a partir dele, e aí ele vai me dizer a acurácia desses dados. Nesse caso aqui foi de 83%,
E aí, para visualizar esse resultado, eu pedi aqui a biblioteca Confusion Matrix e Classification Report do Matrix, do Scikit-Learn também. E aqui eu plotei, né, para a gente ver o reporte de classificação do Y-teste da minha predição. E aí ele está me dizendo que do meu Precision, meu Recall, meu F1 de Score, são métricas muito importantes para avaliação de qualquer modelo, tá? Eu tive aí 80% de acerto para precisão de 0,8, 0,86. E aqui as minhas medidas, né, de acurácia para o F1 de Score, 0,84. E aqui eu plotei a matriz de confusão para a gente ver quanto que ele acertou do nosso modelo, né? Só lembrando que essa matriz ela funciona de forma transversal, né? Ela vai mostrar aqui a quantidade de erros e a quantidade de acertos. Acertos negativos e acertos positivos. Então, ele acertou aí 141 casos da minha base. E para confirmar, né, eu chamei aqui a validação cruzada, onde eu passo para ele, eu importei o CAFOLD, o Cross-Val Score, para ele me passar uma métrica, e aí eu dividi em 30 e pedi para ele agrupar de 5, né, fazer um random state, usando também o gaussiano. E aqui passei de novo o meu modelo gaussiano e as variáveis que eu usei de treino e teste. E aqui eu ploto o resultado, né, 85,16% que o meu modelo está acertando. Aqui só para a gente ver como que ele criou esse cross-validation, que esse foi o conjunto de dados que ele criou para fazer essa predição. E era isso a dica de hoje. Obrigada, valeu!